Temos que valorizar o grande desempenho coletivo do Cruzeiro, mas também temos que valorizar o desempenho individual de alguns jogadores que têm sobressaído, que têm se destacado neste Campeonato Brasileiro. No jogo de hoje contra o São Paulo, meus amigos, mais uma partida gigante do Fabrício Bruno. Eu vou falar mesmo. Eu sou fã do zagueiro Fabrício Bruno. Joga muita bola. Valeu a pena cada centavo que o Cruzeiro investiu na sua contratação. Temos que falar também da grande partida que fez o lateral esquerdo Kaique Bruno. Vários desarmes, muita intensidade na marcação. Kaique Bruno, tenho certeza absoluta que vai se tornar um grande jogador no futebol europeu. No Brasil já é um grande jogador, mas também no futuro na Europa. Nós tivemos outra partida segura do Lucas Vidalba, que mesmo com o retorno do João Marcelo, ele vai continuar na titularidade, porque o Vidalba não dá espaço para que o treinador teste outros jogadores. O Cássio, como sempre, salvando o Cruzeiro. O Cássio mostrando segurança para nós torcedores. Então, família, tem que destacar o coletivo, isso e aquilo, mas o individual também tem me chamado a atenção. E até o Matheus Pereira, que não fazia uma grande partida, decidiu no final do jogo. Eu vou dormir hoje, feliz da vida. Mas antes eu vou colocar aqui na tela para vocês o que pegou na zona mista, as falas do Cássio, as falas do William, as falas do treinador Leonardo Jardim. Só que antes eu peço a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Agora vamos conferir a zona mista celeste. Eu acho que é justo. Agora, feliz pelos resultados, feliz pelo desempenho do time, feliz por passar pelas adversidades e o time se manter forte. Mas eu acho que agora é o momento da gente descansar um pouco. A gente sabe da responsabilidade do jogo da volta, mas agora é o momento de ficar feliz pelos companheiros que estão na seleção, torcer por eles, não só os meninos que foram para a seleção principal, mas os que foram para a seleção em sub-20, né? Torcer para eles representar muito bem o Cruzeiro e dar uma pausa, mas saber da responsabilidade na volta. Não somente pelo segundo jogo da Copa do Brasil, mas pela sequência do Brasileiro. Então, eu acho que é importante o momento você sair um pouquinho e, a partir do momento que nós apresentarmos de novo, ter certeza que todo mundo vai estar comprometido para continuar essa sequência boa. Ô Cássio, eu gostaria que você falasse também dessa fase, né, que deu uma página virada na sua vinda ao Cruzeiro, que teve alguns momentos que foi difícil, teve até aquele momento que você se emocionou no jogo e hoje você foi aí eleito por várias emissoras como o melhor em campo. Eu gostaria que você falasse também sobre esse momento. Acho que tudo na vida é aprendizado, é crescimento, é evolução. Acho que parte muito assim, e esse não é o primeiro momento que de repente tive que passar por cima e aprender, evoluir, mas quando você tem pessoas que te ajudam, no Corinthians muitas vezes assim, eu tive muitas pessoas que me ajudaram assim, e eu não estou falando nesse sentido de porque eu saí do Corinthians nessa situação, e sim porque sou eternamente grato por tudo que eu vivi lá, mas eu digo assim pelo treinador, pelo Pedro, pelo Pedrinho, pelo Pedro Júnior, essas pessoas aí nesses momentos mais difíceis, quando você se sente acolhido, é legal, assim, eu não estou falando num tom de desabafo não, e sim tendo respeito por essas pessoas que me ajudaram, e um grupo muito bom, e eu acho que tudo é aprendizado, a gente tem que ter a cabeça aberta para aprender, para evoluir, para crescer sempre, para entender quando as coisas não vão bem e tentar melhorar. Tenho dois grandes treinadores de goleiros que me ajudam nesse sentido, um grupo bom, e é feliz. Acho que é trabalho, dedicação. Acho que por mais que às vezes você passe por um momento difícil quando você trabalha, você é dedicado e comprometido, uma hora as coisas vão virar e vão dar certo. Acho que às vezes a gente se sente fraco, mas o importante é você não deixar de trabalhar, se dedicar e ser comprometido, do meu ponto de vista. Cássio, eu queria que você falasse sobre a defesa na cabeçada do Dineno ali, a sua visão desse lance. Foi uma defesa que salvou o Cruzeiro, essa vitória no Mineirão, e se você, quando viu o Dineno entrar em campo, já estava observando a movimentação, você que sabe que ele é um jogador que sabe subir bem de cabeça. Acho que quando teve as substituições, o treinador, o Crespo, né? Ele já tentou mudar o estilo de jogo, né? Com bastante bola aérea. O Dineno é um cara que nos ajudou muito aqui, né? Fez vários gols importantes pra gente aí, momentos difíceis, e na verdade eu nem vi que foi ele que cabeceou. Foi tão rápido o lance, o jogador veio de trás ali e conseguiu cabecear e eu consegui defender, mas eu acho que é o mérito de todo mundo, né? A gente teve um pouco de dificuldade no começo do jogo, acho que até os 30 minutos a gente até se encaixar ali, quase que eu me enrolei ali também e um erro meu, né, de não mapear o lado, foi um erro de posicionamento do meu corpo, de olhar, tá num parâmetro de ver os dois lados, se tá vindo um jogador, mas graças a Deus não aconteceu o gol ali, a gente aos poucos foi entrando no jogo, acho que a distância de um jogo para outro, que foi um jogo muito intenso, o último jogo, foi um clássico, e esse jogo assim foi curto, e eu acho que por um tempo, principalmente, a gente sentiu de repente um pouco, e depois o Mister ajustou,
algumas coisas no intervalo e a gente conseguiu melhorar e criar várias oportunidades. Rafael fez excelentes defesas, no ponto de vista a gente poderia ter saído com um placar um pouco mais elástico, mas feliz pelo comprometimento, feliz pela vitória, pela sequência. Não sei quantos anos fazia que o Cruzeiro não ganhava do São Paulo aqui, 6 anos, e o São Paulo também vinha, acho, 8 partidas sem perder, então tem que valorizar o empenho e a dedicação de todo mundo. Cássio, valorizando o desempenho. Meu jogo, né? Pelo jogo da equipe, principalmente, mas assim, eu fiquei um longo tempo parado, né? Então, esse jogo hoje pra mim foi muito importante. Na questão da parte física, me senti bem, tanto que joguei os 90 minutos. No primeiro tempo tive um pouco mais de dificuldade, né? Porque o São Paulo também veio com uma proposta bem ofensiva e a gente teve um pouco de dificuldade, né? Sem a bola, mas aí no intervalo o Mister ajustou, falou ali o que a gente tinha que fazer e o seu tempo foi totalmente diferente. E foram 3 pontos, como o Mister falou pra gente no final, de se comemorar. Porque é um adversário que vinha de 8 jogos sem perder, então é de se valorizar bastante. Matheus, você primeiramente mostrasse esse tornozelo, foi uma coisa quando você chegou ali, foi a primeira coisa que eu vi, eu falei, caramba, sim. Não, foi, não tá legal ali, o que você fala assim, foi isso aí. Foi nada demais, não, foi uma pegada ali de jogo, mas não foi com maldade, nada. Realmente foi lance de jogo ali mesmo, tanto que se tivesse algo a mais, acho que seria revisado, mas não foi não. E esse apelido aí, velho? Caixa d'água, cabeça de caixa d'água tem vários, né? Os caras me amam, velho. Agora, falando dessa sequência, foi importante pro Cruzeiro até essas últimas vitórias, né? Chegar agora na data FIFA pra ir pra ela um pouco mais tranquilo, né? Depois poder treinar, mas descansar um pouco com a cabeça mais fria, né? Sem dúvidas, né? Foi uma semana bastante intensa, né? De 3 jogos em 7 dias. Então a gente sabia que a força do grupo seria fundamental. Então é hora de refrescar sim, de comemorar bastante, de relaxar com a nossa família, aproveitar esses momentos aí. Quando a gente voltar com tudo, só parar em dezembro, se Deus quiser, com grandes coisas. Eu ia te perguntar sobre uma função que você tem feito alguns jogos, e hoje também, como uma espécie de um ponto ali, né? É novidade pra você isso, e como tá sendo também jogar nessa posição? Cara, novidade, porque na minha carreira poucas vezes devo ter jogado assim, né? Mas o Mister dá total confiança. A gente, desde que eu retornei de lesão, ele disse que me enxerga ali por dentro. Então hoje no primeiro tempo eu comecei mais por fora, né? E no segundo tempo ele trocou, ele pediu pra eu ficar por dentro, fazer um quarto homem de meio campo. Então acho que isso é bom pra mim, né? Acrescenta um repertório no meu estilo de jogo, de característica. E, cara, o foco principal é sempre ajudar o Cruzeiro. Então, como eu falei, uma vitória gigantesca, com um adversário muito difícil. Tivemos muita dificuldade no primeiro tempo, mas com a força aí do nosso grupo, de quem começou, de quem entrou no segundo tempo, conseguimos esses 3 pontos aí fundamentais. Você tem treinado junto com o Christian, Matheus? Você jogou no lugar dele hoje, mas vocês têm treinado jogando juntos? E jogando juntos, né? Às vezes começa o Christian, depois o Mister roda bastante, né? Tanto que contra o Atlético eu entrei no lugar do Wanderson. Então a gente treina bastante. E não só eu, tem outros jogadores também ali que o Mister testa nessa função, que ele coloca por dentro, às vezes muda o esquema. Tá chegando outros jogadores, né? Tem o Sinisterra agora. Então, cara, acho que quem tem a ganhar com isso é só o Cruzeiro e o Mister, que cada vez mais é repertório, são opções que quando entra dentro de campo ali, seja quem inicia, quem entra do banco de reservas, vai deixar sempre o nível alto. Que jogo pegado, hein, Matheus? Principalmente pra você. Eu não ganhava do São Paulo há um tempo aqui, então por isso também já é importante, mas é mais importante ainda porque nós viemos de um clássico desgastante, jogadores cansados, a gente teve 2 dias só para recuperar, então conseguir 3 pontos contra uma grande equipe nessa circunstância é muito importante, a gente fica feliz. E sobre a pausa, eu acho que a pausa é positiva, porque a gente tem alguns jogadores lesionados, a gente tem alguns jogadores chegando, então acho que isso vai ajudar tanto para os jogadores que chegarem, se ambientar o elenco e os jogadores que estão machucados também se recuperar. William, e mais um jogo em que o Cruzeiro não é vazado, segundo seguido. Como está sendo esse trabalho no sistema defensivo do Cruzeiro para manter uma constância de não ser vazado, consequentemente não perder pontos bobos aqui no Mineirão e também no Campeonato Brasileiro? Cara, é importante, a gente fica feliz, a gente trabalha para isso. No primeiro tempo a gente estava um pouco abaixo, a gente estava com rotação um pouco mais lenta, então a gente sabia disso, mas mesmo assim a gente soube sofrer, não tomou gol. No segundo tempo a gente voltou um pouco melhor e conseguiu fazer o gol ali e segurar o resultado. Então é muito importante, a gente vem trabalhando para isso e espero que a gente continue assim. William, em particular aqui, a gente fala que o jogador tá bem em campo, a gente vê que você tá jogando bem, o Cruzeiro também tá bem, essa fase boa. Fora de campo também a gente vê nas redes sociais, né? Tá voando, o coração tá batendo mais forte ali. É bom ver esse momento com o Cruzeiro, né? Você também que já passou aqui por altos e baixos e agora tudo em cima. Verdade, já passei, eu acho que todas as situações aqui no Cruzeiro e, cara, tô feliz demais. Apaixonado, né, pai? Pô, tô apaixonado e quando a gente tá feliz fora de campo, a cabeça tá boa, as coisas acontecem dentro de campo também. O elenco aqui, eu acho que todo mundo sabe, eu sou amigo de todo mundo, eu brinco com todo mundo. O clima é muito bom, então isso também tá ajudando muito e espero que a gente se ajude cada vez mais e consiga conquistar nossos objetivos. William, eu tenho percebido que você tá mais seguro defensivamente nos últimos jogos, percepção minha. Posicionamento do Matheus Henrique, né, jogando de uma forma diferente do primeiro tempo e o time evoluiu. Não sei se é isso mesmo, queria a sua opinião. Boa noite e parabéns pela vitória. Obrigado. Vamos inverter as perguntas. Primeiro é fazer a análise do jogo. Acho que a primeira parte foi a pior primeira parte nossa para o Campeonato Brasileiro. Muito
pela intensidade e pela qualidade que o São Paulo apresentou, pela falta de frescura nossa, que já tínhamos dito que não ia ser fácil, só com 2 dias de recuperação, e em termos de estratégicos tivemos alguma dificuldade. Uma das situações foi o Henrique estar, pronto, foi o primeiro jogo dele, ele estava muito aberto no corredor e não estava a ganhar a superioridade por dentro. Pronto, estes fatores levaram a que essa primeira parte fosse má. A segunda parte eu acho que fomos extremamente competentes, apesar do adversário em alguns momentos ter um maior volume de jogo. Estou aqui a lembrar, Kaique teve Matheus teve uma de cabeça, Gabriel teve 3 grandes defesas do guarda-redes adversário. Podíamos acabar por fazer mais um gol, mas também o São Paulo, principalmente na primeira parte, também poderia ter feito. Eu vou dizer, é justo o resultado, porque é sempre justo quem marca, mas foi um grande adversário, principalmente na primeira parte, um São Paulo diferente daqueles que apanhamos na terceira rodada, uma equipa muito mais forte, muito mais organizada, e o Cristo está de parabéns. Em relação à segunda questão, que já encaixa nesta situação, foi a questão do Henrique estar um pouco aberto, e às vezes a gente ficava com o meio campo mais exposto. Retificamos isso no intervalo, também retificamos os gatilhos de equilíbrio e pronto, e acabámos por minimizar um pouco o jogo do São Paulo na segunda parte, e também a intensidade deles na segunda parte já não foi como a primeira, que eles não conseguiram fazer uma segunda parte com a intensidade da primeira. Por isso, uma vitória muito importante, não só pela história que diz que o São Paulo é sempre um adversário difícil, acabamos por fazer 4 pontos contra o São Paulo, também pela paragem, porque é sempre importante nas paragens sair com uma vitória, e uma semana espetacular com a vitória com o Inter, a vitória agora com o São Paulo para o campeonato. O derby ao meio também foi um bom comportamento da equipa, estamos ainda no intervalo desse jogo e agora vamos descansar, que é para na quarta-feira voltar para preparar o restante da época. Gosta, mas os outros não gostam. Eu acho que o Wanderson foi um dos jogadores que eu trouxe, porque eu sabia que ele ia entregar uma coisa à equipa que não tínhamos. Ele é um jogador de arrasto, um jogador que em termos estratégicos cumpre muito bem aquilo que pretendemos, e eu estou muito satisfeito pela performance dele durante este período. É um jogador de equipa, é um jogador que em termos ofensivos com certeza não tem a criatividade de outros, mas em termos de defensivos, em termos de a transição, quer defensiva, quer ofensiva, ele ajuda muito, e isso é importante para nós, muitas vezes para libertar o Kaique pelo corredor, às vezes para libertar o Matheus, para libertar o Gabriel ou o Caio, os outros estão a jogar. Em relação à lesão da Ilu, acredito que não seja uma situação grave, foi um traumatismo, acredito que nestes próximos dias ele vai se reabilitar. Em relação ao Christian, ele levou uma pancada no jogo, no último jogo, no pé, tem o dedo inchado, não conseguia meter a chuteira e vai precisar de parar, penso eu, uma semana para voltar aos treinos. Ô, Jardim, você citou os golos, mas no futebol não existe nada por terminado, existe mais 90 minutos, vamos jogar agora com um adversário que mudou a estrutura técnica, que nós temos que ver bem como é que vamos abordar o jogo, porque não sabemos ainda muito bem como é que eles vão se apresentar dentro de... Pronto, nós temos ainda mais questões do que o adversário conhece-nos bem, e nós temos este período para preparar quer a nossa equipa, quer possíveis mudanças do adversário, mas eu vou-vos dizer uma coisa, eu quero deixar as jogadores agora, disse meus amigos, vão 3 dias, não pensem em futebol, estejam com as namoradas, com a família, com os filhos, com os pais, com as mães, com o cão, com o gato, e descansem bem a cabeça durante 3 dias, que depois vamos voltar e é aí que vamos começar a trabalhar algumas ideias, alguns comportamentos dentro daquilo que nós fazemos. Mister, aqui. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!